Salve, salve pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou desenvolvedor há mais ou menos 8 anos, desde quando eu realmente comecei a estudar, entrei no ensino técnico. Eu já passei por diversos tipos de trabalho dentro do desenvolvimento. Eu já fiz freelance, já trabalhei com consultorias, já trabalhei para empresas no Brasil e atualmente eu estou trabalhando para uma startup na Europa, tá? E o assunto que eu queria trazer hoje aqui para vocês, eu acredito que seja muito relevante, caso você seja dev júnior, pleno ou sênior, tá? A nossa área, ela demanda que a gente sempre esteja atualizado. E mesmo eu, com esse tempo de experiência, sempre tento manter uma rotina de estudos, né? Seja revisando algum tipo de base, algoritmos, sistemas operacionais ou até estudando novas tecnologias que estão entrando no mercado de trabalho. Então, o que eu quero trazer hoje é uma forma prática de você conseguir estruturar um cronograma de estudos no Notion de forma funcional, tá? Ou seja, ele não vai ser estático, ele vai te mostrar dia a dia o que você se programou para fazer, o que você precisa fazer, se ele já foi feito ou não, tá? Você consegue ter uma visualização em forma de calendário. Isso funciona muito bem para mim, tá? Pode ser que não funcione para algum de vocês, mas eu acredito que se funciona bem para mim, pode ser que ajude um de vocês. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, tá? E aí um pouquinho no final do vídeo eu quero mostrar para vocês o meu próprio cronograma, o que eu estou estudando no momento e como eu vou atualizando, como eu vou manipulando ele. Porque como a gente bem sabe, os nossos estudos eles não ficam estáticos, né? Você não cria um cronograma de estudos um mês atrás e ele vai se manter o mesmo, né? Você vai adaptando conforme o seu dia a dia. Então, vamos pro código. Beleza, pessoal? Estamos aqui no Notion, tá? Então, para a gente ser bem rápido aqui, a primeira coisa que você precisa ter é uma página. Então, eu estou aqui com uma página em branco. Eu vou chamar a página de estudos, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um banco de dados. E dentro desse banco de dados, você vai ver que a gente consegue manipular várias formas de incluir conteúdos, tá? Então, eu vou dar um barra, eu vou escrever database, certo? Aí tem vários tipos. Eu gosto de criar um database em full page e aí eu manipulo criando outras views nele depois. Mas vamos ao Notion aqui que eu vou explicando certinho. Então, criei o database. A primeira coisa que eu preciso é um título, que ele vai ser praticamente o conteúdo que eu estou estudando, tá? O que eu mais gosto de ter aqui? Eu gosto de ter o curso. Então aqui eu deixo um campo select para mostrar o curso que eu estou fazendo. Normalmente eu deixo outro campo select como se fosse um from, tá? Eu vou usar as palavras em inglês aqui porque eu estou mais acostumado, mas obviamente você pode colocar em português. Mas from, no caso, seria de qual escola, de qual autor esse curso pertence. Tá? Então eu posso estar fazendo vários cursos de uma mesma escola. Vocês vão entender melhor um pouco quando eu mostrar o meu próprio. Tá? Outra coisa muito importante que eu coloco aqui é o dono. Né? O dono ele é nada mais é que um checkbox, que caso você já tenha feito essa aula, essa videoaula, esse módulo, você marca ele aqui como concluído, tá? E por último, uma coisa que eu também gosto de manter aqui nos meus estudos é o tempo, né? O tempo eu deixo um campo texto, ele não vai ser usado para fazer nenhum tipo de cálculo, nada, mas eu gosto de saber quanto tempo aquela aula demora, né? Então aqui eu normalmente coloco 11 minutos e 59 segundos, né? Então é mais ou menos dessa forma que eu crio meu banco de dados, tá? Feito isso aqui, obviamente tem o último campo, que é o campo data. O campo data eu gosto de deixar um range de data ou quando ele foi feito, tá? Quando esse curso foi feito, pelo menos na date final. Feito isso, eu dou um nome para esse banco de dados, no caso que esse banco de dados vai ser só relativo a cursos, então eu deixo ele aqui como cursos, tá? Então a gente voltar aqui, a gente tem um database de cursos. Nesse caso aqui, feito isso, a gente vai começar a preencher tudo quanto é curso, tudo quanto é coisa que você quer estudar nesse momento, tá? Então eu vou pegar aqui um curso básico só para eu usar de exemplo e eu volto com vocês daqui a pouquinho. Bom pessoal, voltei aqui. Eu trouxe o curso do Eric Wendel. É um perfeito curso para quem gosta de JavaScript, quer se aprofundar em JavaScript. Então eu sou assinante da plataforma dele. E vira e mexe eu volto aqui para estudar alguns conceitos de JavaScript, algo que eu percebo que às vezes eu esqueço ou quero aprender que eu não sei ainda.
Então esse foi um dos cursos que eu assinei há um tempo atrás, ainda estou fazendo, mas eu vou usar ele de exemplo, tá bom? Então o que eu faço toda vez que eu quero estruturar um cronograma de estudos e tem cursos que eu quero fazer? Eu entro na página do curso, como vocês podem ver eu estou aqui, e aí eu vou ver todos os módulos e aula por aula eu vou adicionar aqui, tá? Esse é o jeito que eu faço, dá um pouquinho de trabalho, mas eu gosto da clareza que isso me traz, né? Até para ver como em forma de calendário. Então estou aqui no curso do Eric Wendel, tá? E vejo o que vai ser útil para mim, as aulas. Por exemplo, essas aulas como Comece por Aqui, Introdução ao NVM, eu já sei, não vou estudar elas agora, então não vou adicionar elas aqui. Mas vamos supor que eu vou começar a estudar JavaScript Testing, tá? Então ele tem alguns tipos ele tem essa quantidade de aulas e eu quero estudar isso nas próximas semanas. Tendo isso em mãos, eu vou começar a vir para cá e vou começar a adicionar todas essas aulas aqui. Então a primeira aula é Introdução ao Capítulo. Então vou escrever Introdução ao Capítulo. Que curso que eu estou fazendo? Nesse caso, o curso que eu estou fazendo é a formação JavaScript Expert. Então eu deixo ela aqui, JavaScript Expert. E de onde que ela é? Ela é da plataforma EW Academy. E é aqui nesse sentido o motivo de eu usar esse from, né? Porque aqui dentro da plataforma tem outros cursos e eu gosto de ter essa visibilidade de qual exatamente aula eu tô fazendo, né? Feito isso, a parte que dá mais trabalho, no caso, é você vir aula por aula e ver o tempo que ela toma, né? Nesse caso aqui, a aula do Eric Wendel tem só 1 minuto e 15, tá? Então vem aqui e boto 1 minuto e 15. Porque daí eu sei no dia o tempo que eu vou precisar para estudar essa aula, tá? Então, beleza, introdução ao capítulo, trabalhando com mocks, e assim eu vou fazendo sucessivamente, com mocks, trabalhando com stubs e trabalhando com spies. Vai ser só isso que eu vou colocar. Trabalhando com stubs, trabalhando com spies. Beleza? E aí eu seleciono aqui tudo do JavaScript Expert, EW Academy. E aí, de certa forma, eu colocaria os minutos. Eu não vou entrar aula por aula, então vou colocar aqui só uns minutos fictícios, tá? E beleza. Tendo feito isso aqui não é o que a gente vai olhar no dia a dia, tá? Isso aqui é como se fosse uma lista, como se fosse realmente o banco de dados cru do nosso cronograma de estudo. Então, imagina isso aqui como um arquivo escondido, né? Na nossa página inicial a gente não vai ver essa lista dia a dia. Mas tendo essa lista aqui, a gente consegue trabalhar com várias formas de visualização do banco de dados, tá? A primeira forma que eu gosto de trabalhar é o calendário. Então, eu crio um calendar view, vem aqui, link to existing data source, seleciono e vou selecionar cursos, né? Que é exatamente essa tabela aqui. E é aqui que entra automaticamente o Calendar View já relaciona o campo data que você tem aqui dentro do cursos com a data daqui. E é aí que entra o pulo do gato. No que eu faço? Hoje é dia 25, vamos supor que amanhã eu vou começar o curso e vou estudar a introdução ao capítulo. Eu vou vir aqui e vou colocar dia 25. Pô, no sábado eu vou estudar trabalhando com mocks, no domingo eu vou estudar trabalhando com stubs e trabalhando com spies. Beleza, isso aqui é a data praticamente em que eu quero concluir o curso, que eu quero concluir a aula, no caso, não a data exatamente em que eu fiz. A data que eu fiz para mim acaba se tornando relevante porque eu vou modificando isso aqui conforme eu for fazendo, tá? Voltando para estudos, se a gente vier aqui, já vai estar no calendário as aulas que você quer fazer, tá? Então aqui a gente tem introdução, trabalhando com, deixa eu botar em full width, aqui, introdução ao capítulo, trabalhando com mocks, trabalhando com spider, trabalhando com stubs. Então o legal disso é que quando você entra dia a dia ou na semana a semana, você já vê de uma forma mensal o que você precisa e o que vem pela frente para você fazer nos seus estudos. Eu acho isso uma forma muito boa de me manter motivado e de saber também que eu preciso praticamente fazer essa introdução ao capítulo, porque amanhã eu já tenho outro tipo de aula para consumir, tá? Então isso é muito importante para mim. E aí aqui dentro você pode mover, tá? E a hora que você move aqui,
por exemplo, e voltar aqui, ele já move aqui também. Então, foi o que eu falei, tem vezes que o trabalho demanda muito de mim, eu não consigo estudar naquele dia, então eu só venho e reorganizo meus estudos para realmente sempre estar assertivo com os dias que eu estou estudando, tá? Beleza. Dando isso aqui, outra coisa que eu gosto de fazer bastante é criar um inbox aqui de aulas que eu preciso fazer, ou seja, aulas que eu preciso fazer no dia ou aulas que estão atrasadas. E como eu faço isso? Eu crio aqui um list view, tá? Seleciono o data source, que é o cursos, e aqui ele já começou a aparecer, tá vendo? Trabalhando com Spark, trabalhando com Estrela, trabalhando com Mox, mas não é só isso que eu quero. Primeira coisa que eu quero filtrar, tá? Eu quero filtrar por Doni. Então eu quero primeiro eu quero trazer somente as videoaulas, as linhas que não foram checadas, ou seja, as linhas que não foram feitas ainda, tá? Caso eu clique em Doni em alguma, isso aqui não é relevante para mim. Por quê? Porque eu não quero saber as aulas que eu já fiz, eu quero saber as aulas que eu preciso fazer, tá? Mas como você pode ver, hoje é dia 25. Essas aulas 27 20, e do dia 27 e do dia 28, elas não precisam aparecer aqui, porque eu ainda não cheguei nesses dias para fazer elas. Então eu preciso fazer com que isso não apareça. Então eu vou criar outro filtro de data. E eu quero que o start date seja hoje ou antes de hoje. Opa, seleciona aqui today, beleza? Então o que isso significa? Aqui no meu inbox, né, eu gosto de chamar isso de inbox, vai aparecer o quê? Todas as videoaulas que são para hoje ou já foram passadas. Por exemplo, imagine se eu fiz a introdução ao capítulo aqui e hoje eu preciso trabalhar com Spice, né? Caso tenha passado o dia 24 e eu não tenha feito, não tenha marcado como checado essa introdução ao capítulo, ela vai marcar como falso. Quer dizer, eu não vou marcar, então ela vai aparecer aqui. Isso vai mostrar pra mim, por exemplo, pô, você tá atrasado, você falou que ia fazer essa aula no dia 24, mas você não checou ela como Doni, né? Então você ainda precisa fazer essas duas. E aí eu também consigo manter controle das aulas que eu preciso fazer que estão atrasadas e as que eu não fiz. Então esse também é um tipo de visualização que eu gosto, mas também, obviamente, eu gosto de inserir aqui nessa lista outra propriedade, tá? Então aqui a gente está mostrando o nome, para mim é perfeito. E aí eu posso vir aqui nesse menuzinho de settings, clicar em Property Visible e selecionar também o Doni, tá? E aqui eu consigo marcar se foi feito ou não. Então vamos supor que hoje a introdução ao capítulo e trabalhando com Mox, beleza, pô, fiz a introdução ao capítulo, vou vir aqui, vou marcar. A hora que eu marcar ela já vai sumir, ainda vai manter no calendário para eu manter o histórico do que eu estudei cada dia, mas aqui ela já some. Tá? Então isso para mim já é suficiente, porque quando eu preciso estudar, eu abro isso no dia a dia, eu já bato o olho no inbox de cursos e já vai aparecer aqui o que eu preciso fazer, e caso eu já tenha feito, eu venho e marco como Doni. Tá? Isso tudo vai refletir aqui. Então essa parte aqui eu venho toda vez que eu preciso adicionar as videoaulas que eu quero, mas eu manipulo essas videoaulas por aqui. Beleza? Eu acredito que isso é uma boa forma de você conseguir manter uma organização clara nos seus estudos, conseguir manusear isso no seu dia a dia e também se manter mais motivado. Aí você pode modificar o Notion, você pode adicionar emojis aqui, caso você queira, você pode adicionar capas, coisas que te mantêm motivado, etc. Tá? Então, essa é uma forma muito legal de estudar. Eu acho que funciona para mim, espero que funcione para um de vocês também. E outras coisas que eu faço eu vou mostrar agora no meu próprio Notion, beleza? Te encontro agora. Bom, galera, estamos aqui no meu Notion. Esse aqui é realmente o Notion que eu uso para estudar no dia a dia. Então vou mostrar um pouco de como eu faço para vocês verem algo mais em exemplo real de como funciona esse cronograma de estudos para mim, tá? Então aqui botei um nome legalzinho que eu gosto, que eu me sinto à vontade com ele. Botei um ícone, botei uma capa, tá? Só para ter uma estética aí. E aqui é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Aqui eu tenho o que eu preciso fazer e aqui tem os cursos e aqui tem os calendários, tá? Das coisas que eu já fiz ou que eu preciso fazer, etc. Então eu vim aqui, eu sei que essa semana eu preciso concluir a semana 2 de Arrays, que nesse caso é o curso do CS50 que eu estou fazendo. Então estou revisando as bases
nesse final de ano que a gente está chegando. Eu acho isso muito interessante, sempre estar revisando. Então eu sempre gosto de voltar nesses cursos de fundamentos e fazê-los novamente, tá? Então a gente descer aqui, a gente vai ver que semana passada eu fiz a semana 1 de C, tá? Como eu concluí ela, eu comecei ela no dia 15, mas não concluí no mesmo dia, mas concluí no dia 16, eu gosto de aqui na data adicionar esse end date. Aí eu seleciono todo o range que eu demorei para concluir aquela aula, tá? E aí também aproveitei para revisar algumas coisas de Python, que eu estava muito tempo sem mexer em Python. Peguei um curso da Rocket City para fazer, tá? E sempre fui adicionando aqui. Então a gente pode ver que na quarta eu estudei os principais métodos do tipo texto. Dia 18 e 19, por conta do trabalho, eu não consegui estudar. Então, por exemplo, eu não lembro exatamente, mas isso aqui podia estar assim, só que acabou não dando tempo, então eu joguei tudo para o sábado, e no sábado eu consegui terminar os estudos que eu queria. No domingo eu estudei bastante coisa, tá? Dei uma avançada boa na teoria, nos fundamentos do Python, que eu gostaria de fazer. E aqui eu já voltei a estudar outras coisas, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, mas como a gente pode ver aqui, eu fiz C, na semana 2, que é a semana que a gente está atualmente, eu tenho que fazer arrays, mas eu já sei que na semana 3 eu tenho que fazer a semana 3 de algoritmos. Então eu não quero postergar essa semana, porque eu sei que na semana que vem eu já tenho mais estudos a fazer, tá? Isso é uma forma de me manter motivado, eu acho bem legal, tá? E aí, descendo aqui para baixo, a gente tem 3 databases, tá? Que eu criei. Esses 2 aqui ainda estão incompletos, mas é algo que eu vou trabalhar, e assim que eu trabalhar eu posso trazer vídeos referentes a cada um deles, tá? Mas se a gente entrar aqui em cursos, você vai ver que tem bastante coisa, tá? Então, como eu falei, eu voltei a estudar um pouco de JavaScript, então eu sei que eu quero estudar esses cursos. Então aqui está aula por aula do curso do Eric Wendel, JavaScript Expert, com suas respectivos tempos, tá? Descer mais um pouquinho, tem as aulas do CS50. Essas aulas eu já sei que eu quero fazer, então elas já estão no meu cronograma, mas as outras eu não sei exatamente o dia que eu vou fazer, tá? Então eu gosto de praticamente de selecionar os dias semana a semana. Se eu sei que uma semana está mais leve, eu vou vir aqui, vou selecionar que hoje eu vou fazer essa e essa, e eu vou modificando isso semana a semana, tá? Não é algo fixo, não é porque aqui eu coloquei no dia 25, eu não consegui fazer no dia 25 que eu perdi a aula, não. Eu modifico e vou adaptando, tá? O real valor disso é essa adaptação que você pode ter, beleza? Então tem aqui todas as videoaulas, tudo que eu quero fazer até final do ano. Obviamente não são todos os cursos, eu não adiciono todos de uma vez, adiciono uma grande quantidade e conforme for finalizando eu vou adicionando outros, tá? Beleza, então praticamente é assim que eu estudo cursos, tá? Quero trazer também videoaulas sobre como eu estudo artigos e livros e como eu estudo delete codes, tá? Mas eu não terminei de me organizar nesse sentido, estou só fazendo cursos, mas como você pode ver, ele sempre segue esse mesmo padrão de banco de dados. Então tá aqui alguns livros que eu quero ler, na verdade só adicionei um ainda. Tipo, né, se ele é livro, eu posso adicionar um artigo que eu quero ler, que está na minha lista para leitura. E aqui eu vou botando se eu quero ler, se eu estou lendo ele no momento, se eu li, tal, mas ainda estou pensando numa forma que isso funcione para mim. Não encontrei, mas também dediquei tanto tempo, beleza? Eu acredito que seja isso. Eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma algum de vocês. Deixem aí nos comentários se você gostou do vídeo, se você tem alguma outra ideia, algum outro tipo de metodologia que você usa para estudar, utilizando o Notion ou não, tá? Ou se surgiu alguma dúvida ou como eu estudo realmente, alguma dúvida nesse sentido, pode perguntar aqui, eu vou estar respondendo vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu!